Estamos de volta, 12h42. Já estou com os convidados de hoje, que a gente vai debater bastante aqui hoje, viu? Estou com ele, Bruno Santos, construtor de profissão, ativista político de coração e é de direita liberal. E o Alessandro Belcorso, jornalista, publicitário, administrador de empresa, consultor geral da Connect TV, idealizador e consultor do portal O12. Eleito pela AMECOM como profissional do ano 2018. De comunicação. Tudo bem, senhor Bruno Santos? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí pela rádio, pelo YouTube. Obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui. Prazerzaço estar com o Alessandro. Fazia um tempinho que a gente não conversava, né, Alessandro? Verdade. E eu vou para a primeira do ano, né? Hoje é a primeira do ano que eu tô aqui com vocês e vamos para cima. Bastante... É a segunda, então. Bastante pauta interessante. Vamos para cima. Vamos lá. E aí, Ale? Bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia, Ana. Boa tarde, um prazer estar aqui de novo. Boa tarde, Bruno, a todos os ouvintes, telespectadores, internautas. Obrigado, Júnior, por ter lembrado, né? Segunda do ano também, viu? Ah, é? Eu estive aqui no programa do Francisco Rossi e você na semana passada. Então, acho que eu acho que deu audiência, né? Porque falaram, não, vamos lá também. Vamos lá também. Mas é sempre bom estar de volta a casa, que eu não canso de falar onde eu comecei no jornalismo, né? Eu era estudante ainda e vim aqui fazer estágio e depois comecei. O primeiro emprego mesmo em rádio foi aqui, o bichinho pica na gente, não tem como, né? Pois é, né? Eu também nunca me imaginei aqui. A vicia na comunicação, né? Vicia, não tem como. Pois é. E aí, antes de entrarmos nos temas, e aí 2023, promete? Ah, promete, né? Promete, tem muita coisa acontecendo animado, aí, né? Já começou com o pé na porta, né? 2023 já começou a milhão, né? Mas espera, vamos, né? Eu acredito que vai ser um ano, assim, um divisor de águas para muitas coisas, né? Tava precisando, né? Eu acredito também, tô animado. Animado por um lado e preocupado com outros, né? Normal. Né? Mas vamos lá, né? A gente não pode perder a esperança nunca e tá sempre de olho. E na cobrança, né? No lado político a gente tem que cobrar muito. Sem dúvida, é verdade. Fora essas chuvas, né, gente, que vieram assim também, falando politicamente, falando, né? As enchentes. Eu tô chocada. Ontem eu indo embora, aqui pelo Quitaúna, gente, são placas, eu não sei nem quanto pesa, aquilo de asfalto, tudo pra cima. Nossa, eu vi isso. O que aconteceu? Eu vi isso. Parece que levantou o asfalto do solo, toda, né? Tem uma rua que tá inteira aqui embaixo, perto ali da universidade, enfim. Se eu falo, não dá nem... Eu acho que deve ser super pesado, né? Mas choca. Aqui perto da UBS, aqui. Isso, ali eu vi isso ontem. Parece coisa, assim, destruição mesmo. Assim, eu passei ontem com meu marido... A gente olhava e falou, gente, olha isso. E aquele medo que a gente vê vídeo na internet dos outros, né? Uhum. Que abre a cratera e o carro entra. O carro cai. Eu falei, meu, dá a impressão que vai acontecer isso. Desplacou o recapeamento que foi feito. Então, eu vi isso. Eu falei, deve ser, eu não sei se, não é nem falando mal nada, né? A chuva foi muito forte também. E causa destruição, né? Causa destruição. Mas é estranho sair placas de asfaltos assim, né? Não é normal. E não é pedacinhos. Não levantou asfalto. Se é próximo à boca de lobo, ao bueiro que tá ali, tudo bem, mas placa, eu ver as imagens. Eu fiquei chocada. E com o calor que tá agora, da tarde deve chover. A semana toda, né, prometendo chuva. E onde você acredita? Tava no escritório trancado lá, fazendo algumas coisas, só ouvindo os trovões e o pessoal, tá chovendo aí? Eu falei, não sei. Tenho nem ideia. Na hora que eu saí do escritório, que eu fui olhar, parecia a noite. Não, foi feio. Mas foi feio. Eu tenho medo quando vem aquele trovão. Mas enfim, né? Coisas do verão. Vamos então, queridos, aos temas de hoje, começando com um que já me palpita o coração. Vamos lá. Ativoz quer revogar título de cidadão osasquense a Bolsonaro. A mandata Ativoz lançou nesta segunda-feira, dia 16, um abaixo-assinado pedindo a revogação da concessão pela Câmara Municipal de Osasco de título de cidadão a Jair Bolsonaro. A honraria foi aprovada por 17 dos 21 vereadores da casa em 3 de maio de 2022. Até então, Bolsonaro sequer sinalizou a intenção de visitar a cidade para receber o título. Na época, a principal justificativa para o título foi a liberação de verba pelo governo federal para a conclusão de obras contra enchentes da Zona Norte. A canalização de córregos começou com recursos do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, na gestão do PT, na presidência da República e foi finalizada por Bolsonaro. Para pedir a revogação do título, a mandata Ativoz
justifica a suspeita de Bolsonaro de ter conspirado contra a democracia brasileira ao inflamar, durante seu mandato, a ala mais extremista de apoiadores contra instituições democráticas como o STF, Supremo Tribunal Federal, por exemplo, dentre outras. No dia 8 de janeiro, bolsonaristas radicais depredaram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto em Brasília. Eles não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e pedem intervenção federal no país. Matéria, logo que eu estava lendo, já imaginei que fosse da Web Diário. Por que você imaginou? Assim, né? Imaginei. Sabendo que é Osasco, da região, nada assim muito direcionado. Mas eu vou comentar depois isso. Vou começar pelo Alessandro Belcorso. Vamos lá. Tem pouca coisa importante para ver na cidade. Tem. Eu acho que isso é prioridade, gente. Na verdade, eu sempre fui contra, e continuo sendo, a Câmara destinar título de cidadão osasquense para as pessoas que nem sabem onde fica Osasco. Não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Papa. Se não conhece Osasco, nem vem para Osasco, eu acho que não deveria isso estar em pauta na Câmara. Tem outras coisas mais importantes para poder resolver. Abre um parênteses. Porém, se foi para uma liberação de verba que vai, que no caso não vai, né? Já foi. Melhorar a vida da população osasquense, que estão falando do piscinão, que eu vi os vídeos do prefeito ontem, da população agradecendo. Se essa verba veio realmente para a melhoria da cidade, que eu acredito que tenha sido na época que o Tarcísio era ministro, se eu não me engano, aí tudo bem, mas não um título de cidadão osasquense, né? Tem tantas outras maneiras de estar agradecendo as pessoas que mandam verba para a cidade. Eu sou contra esse título de nomeação. Agora, vem querer, em cima da verba, em cima do título osasquense, de cidadão osasquense, querer colocar últimos fatos que aconteceram lá em Brasília no dia 8, você está misturando alho com bugalho. Você vai dar os títulos de cidadão osasquense ou vai caçar? Vai caçar. Por que você vai caçar? Porque ele não conhece a cidade e somos contra. Ponto. Senão eu vou começar a puxar aqui as coisas que aconteceram em 98, em 99, para poder justificar que eu não quero que ele seja cidadão osasquense. E vou além. No dia da votação, que foi em 3 de maio, qual foi o voto dela? Foi contra ou ela se absteve? Precisamos ver isso também, né? Se ela se absteve, por que ela na sequência já não entrou com um pedido, né, de anulação? Provavelmente votou contra, porque ela foi ela gosta, um monte de gente, né? Lá, né? Foram 3 contra, pra xingar, né? A vereadora, exato. Que fez a solicitação. Mas projeto, enfim. eu sou contra qualquer título de cidadão para as pessoas que não conhecem realmente Osasco, que não participam do município. E em relação à Ativosa aí, não tem nem o que falar. Se você é a favor, Brunão, ela vai votar contra. Se você é contra, ela vai votar a favor. Oposição por oposição e ponto final. Exato. Né? Não importa a pauta. Exatamente. Eu acredito, assim, que nem eu estava conversando nos bastidores aqui, eu analiso o trabalho da Câmara Municipal da nossa cidade, um trabalho muito fraco, pela relevância que a cidade tem a nível estadual e federal. Né? E o que a gente vê geralmente aí através dos portais de internet, de jornais, é um trabalho de moções, de tapa-buraco, de poda de árvore e títulos de praça e daí moções de rua. Exatamente. Seguindo a linha, né, da vereadora da Ativoz, nós também então temos que revogar o título de cidadão osasquense que foi concedido a Guilherme Boulos, por exemplo. Que foi considerado também no ano passado, né? Foi protocolado pelo nosso excelentíssimo vereador Emerson Osasco. Nossa, e na verdade é o seguinte, qual a relevância que tem para a cidade também, né? Ah, não, mas nós vamos aqui revogar o título de cidadão osasquense do Jair Bolsonaro por conta dos atos do dia 8. Na semana seguinte, Guilherme Boulos fez um discurso de tirar o braço, ou seja, somos na paz e amor para nós, para eles nós também somos através do tiro, porrada e bomba, né, digamos assim. Então, eu acredito que as pessoas precisam olhar para esse contexto com um pouco mais de seriedade, não com hipocrisia. E não com 2 pesos e 2 medidas. É para ser feito? Qual é o motivo de ser feito? Tá, vamos fazer? Então vamos pegar um histórico aqui de todos que tem e vamos sair revogando. O Lula também tem
tem o título de cidadão osasquense. E aí? Maior escândalo de corrupção da história do nosso Brasil. Vamos revogar também? Né? Então, eu acredito que a nossa cidade tem tantas coisas mais importantes para ser levada em consideração nesse momento e as pessoas querem apenas lacrar. Né? Eu venho falando isso a respeito desse tipo de assunto já desde o final do ano passado, de muitos vereadores que eles querem apenas fazer ações para alimentar a sua militância. Qual a relevância que vai ter isso daqui? Não teve quando ganhou o título e também não vai ter revogando, mas ela está ali alimentando um grupinho de militância. Né? Então, é o que eu sempre digo, os vereadores precisam ter um pouco mais de atenção para aquilo que realmente importa para a cidade. Né? E não, vamos aqui, uma cidadania aqui para um, para o outro. Vamos focar no que é importante para a cidade. Né? E não apenas ficar fazendo lacraçãozinha, né? Como é de praxe, né? da Tivosa e mais alguns outros vereadores. Eu tenho a impressão que tem pessoas que nem dormem pensando assim, o que eu posso fazer para atos de, vou colocar, mimizice contra aquela pessoa que eu não gosto. Ou para irritar quem eu não gosto. Ou, no caso, hoje em dia, para prender o Bolsonaro, para não ser... Tem pessoas que elas não estão vivendo mais. Elas estão pensando o que pode fazer contra aquela pessoa que não gosta. Estou falando da política, mas de tantas outras. Eu acho que aqui, por exemplo, Ale, eu tenho também minhas ressalvas, tipo, emoção disso, título disso. Mas o Trap, ele, como ex-vereador, ele sempre defende no sentido assim, mas Ana, é algo que é de direito, tem um nome certo lá, que é o que faz parte do dia a dia deles. Tá ali para ser feito, então se tem o espaço ali para que seja feita a moção de aplauso, moção de repúdio, é utilizado e ponto. Aí eu respeito, né? Assim, acho que são coisas que não são relevantes, mas se precisa, se faz parte do negócio, ok. Aí a gente pega aqui, foi em maio, daqui a pouco completa 1 ano. Aí a gente pensa que foram 17 votos dos 21. Eu acho que isso é falta de respeito com o trabalho, que seja, né, do seu par ali. Sim. Como vereador. Então você está desrespeitando o vereador que é vereador como você, que votou a favor. Foram 17 votos a favor. Respeite o que foi. Democracia, né? Democracia. Entende? Aí ela está falando de atos antidemocráticos. Isso que ela está fazendo é contra a democracia. Foi votado. E no dia da votação foi incitada a violência lá quando agrediram verbalmente a vereadora que solicitou. Genocida, fascista. E aí, também não é um tipo de violência? Não, então vamos revogar todos os atos dela como vereadora porque ela incitou a violência. Então, as pessoas estão perdendo a noção, primeiro, do ridículo. Segundo, do que é sério e o que não é. Osasco só está precisando disso. É só isso que aconteceu em Osasco. O título de cidadão osasquense. Não tem mais nada para ela como vereadora ver. São 3, hein? Então, quer dizer, tem 3. Se um pensa em fazer uma coisa nada a ver com essa, 2 não estão ali e falam assim, não, mas peraí, né? Vamos pular essa parte. É igual quando aconteceu o caso lá daquele homem que morreu com o gás dentro da viatura. Eu falo assim, gente, se é um cara só louco, sozinho que fez aquilo, vamos dizer, entre aspas, você entende no sentido assim, ele é louco, descompensado, foi lá e fez. Eles estavam em 3. 2 não poderiam olhar e falar assim, amigo, pelo amor de Deus, isso não. Isso que eu fico chocada quando acontecem coisas que tem outras pessoas em volta que ninguém tá lá para segurar. Ou um assessor, alguma coisa. Então, assim, a Juliana, eu tenho minhas questões com ela, assim, de muita coisa que ela já fez que eu discordo. Coisas pequenas, vamos dizer. Num evento em homenagem ao Dia da Mulher, ela foi chamada para compor lá a mesa, para ir lá ao palco. Ela tira um negócio. Fora Bolsonaro. São pessoas que se alimentam apenas de lacração. Minha mãe estava lá sendo homenageada. Minha mãe vota no Bolsonaro. Não é uma falta de respeito com outras mulheres que estavam lá? São eventos que não tem espaço para isso, né? Exato. Você tem que se colocar. Aí você vai numa apresentação de orquestra no Teatro Municipal, lindo, sei o quê. Você olha pro lado, tá lá. Fora Bolsonaro. Tipo, você fala, gente, a pessoa não vive mais.
né? Então, eu acho desnecessário, lamentável a gente ter que ver esse tipo de coisa. Só porque você vota no Bolsonaro? Não, se alguém entrasse lá hoje e falasse assim, vamos revogar o título do Lula, eu ia falar, gente, desculpa, tem uma coisa mais importante para fazer. Sim. Se lá atrás foi votado e foi aprovado, e a pessoa apresenta os motivos para o que ela está solicitando, e foi aprovado, ok. Né? E só abrindo um parênteses, Ana Lu, me dá licença, ela teve o tempo dela de tribuna para convencer os outros pares a não votar. E né? Aí? Ela não conseguiu convencer nos 5 minutos que ela tinha? Agora vem com abaixo assinado. Preguiça, gente. Não é? Abaixo assinado, na verdade, isso é uma estratégia para poder fazer mailing de militância. Exato. Isso daí é uma estratégia de pré-campanha já. Essa é a verdade. Né? Fazer baixo assinado, pegar nome, telefone ali de pessoas que querem revogar, isso daí é estratégia de pré-campanha. Né? É o que eu tô falando, as pessoas se alimentam apenas de militância. Né? O que nós vemos aqui na cidade de Osasco, que as poucas das boas propostas que vêm, infelizmente, não vêm através de um trabalho legislativo. O legislativo apenas vota propostas que vêm do Poder Executivo para ser votado ali dentro da Câmara. Não se vê uma proposta real que venha dos vereadores em prol da cidade. Né? Porque talvez muitos deles sequer saibam o limite que ele pode trabalhar dentro do Poder Legislativo. Eles vai criar um projeto de lei, sabe que não pode exonerar os cofres públicos. Será que sabem disso? Será que sabem até onde vai uma proposta legislativa e qual é a competência da proposta executiva? Nas coisas, muito raso, né? É muito raso. É o que o Bruno estava falando. Eles são preocupados em moção de aplauso, poda de árvore, tapa buraco. Eu vou falar fiscalizar, uma coisa não. Que a gente acaba vivendo e não dá tanta importância quando a gente tá, vamos de fora, vai. Quem recebe, não estou nem citando aqui se o Bolsonaro, para ele é importante, não, mas para quem recebe, se for uma pessoa realmente, poxa, que valorize isso, é muito bacana. Às simbólico, vezes a gente né? acha Com certeza. Ai, gente, título uma solenidade muito importante. Mas homenageado, o meu pai, vocês que conhecem aqui a rádio lá na nossa sala, tá forrado de quadros ali do quê? De título de cidadão. De cidades, né? Muitas cidades que ele recebeu. E ele valoriza, tanto que tá ali exposto dentro do estabelecimento dele, né? Que é a emissora, tudo. Então, assim, eu acho, quando colocaram o nome do meu tio numa creche, quando eu lembro que a Ana Paula, ela batalhou para conseguir homenagear uma família, para fazer, acho que o nome também de uma creche, alguma coisa, e de última hora queriam mudar. E a família já toda estava emocionada, avisada, tudo, e queriam mudar. E a Ana Paula bateu de frente e falou assim, poxa, falta de respeito com a família que está emocionada. Então, quem recebe, você vê lágrimas nos olhos das pessoas que são homenageadas, outros familiares. Mas aquelas que realmente têm relevância para o município, né? Sim, exatamente. Mas então, eu acho que é importante muito mais para quem recebe do que para quem vai lá e nomeia, enfim, né? Mas eu acho falta de respeito, isso que eles estão fazendo, falta do que fazer, como se não tivesse o que fazer na cidade. Então, né? Essa questão das moções, por exemplo, também. Eu acredito que deveria existir uma limitação de moções feitas apenas a assuntos pertinentes à cidade. Que eu lembro que teve moção, o pessoal que queimou lá o... Moção de... Paulista, não, moção de... Moção de repúdio a um ato de não sei o que foi feito no Maranhão. Moção de aplausos por uma fala dita pelo governador de não sei da onde. Cara, vamos focar na cidade. Né? Foca em assuntos pertinentes à cidade. Porque se faz isso, você vai dar uma limitada. Porque vira lacração. Aí acontece uma coisa lá no Japão... E a pessoa vai lá e vai querer falar, não, moção de aplauso, porque lá no Japão eles... Mas por isso, ele vai fazer a moção de aplauso aqui, mencionando o Japão, para poder viajar até o Japão e ser reconhecido como título de cidadão japonês. E aí, alguma situação que viralizou na internet, aí ele já pega a pauta e quer... O Alexandre Frota gosta de fazer muito disso. Qualquer assunto que vira, você vê ele... ciscando lá, colocando alguma coisa para virar notícia, não é? Exatamente. Então, eu acho que as pessoas têm que, sabe, foca mais, entende, olhar para os problemas da cidade quando se trata de vereador, como diz o Bruno, né? E aqui, ó, você vê, eu citei só a situação, eu, como irmã, eu falo que o respeito tinha que vir antes de tudo pela Ana Paula, de saber o trabalho e a relevância que ela tem na cidade também como vereadora no terceiro mandato. Claro. Sabe assim, não aprova o que ela fez, mas ela já fez tantas outras coisas importantes que eu não vou ficar mexendo com ela não, ou com o que ela fez, ou com...
tem um contexto, ela é presidente do PL, o Bolsonaro, sei lá, qualquer coisa. Poxa, eu não concordo, mas vou deixar ali para, né, em respeito. Uma coisa é você não dividir as mesmas ideias ideológicas do que outros parlamentares ali dentro da Casa Legislativa. Mas eu acho que o respeito mútuo entre os vereadores tem que existir. Né? Uma proposta aprovada, ela foi discutida, ela foi debatida naquele momento, se foi aprovada, acabou, já passou. Vamos para a próxima. Passou pelo caminho que tinha que passar. Exato. Isso aí. Rogério Oliveira manifestou aqui, que está participando aqui do YouTube. Obrigada, viu, Rogério? Continue aí com a gente. Ainda temos 3 temas bacanas para a gente falar. Eu acho que hoje a gente vai sair um pouco em paz daqui, né? Ontem quase a gente se estapeou. Hoje acho que a coisa vai sair um pouco mais em paz. Mas é uma brincadeira, tá, gente? Fala de se estapear, mas eu sempre bato na tecla aqui. Eu acho que é um dos espaços mais democráticos que eu conheço, é aqui. A Nova Difusora, esse estúdio onde a gente debate assuntos que muitas vezes todos que estão, cada um pensa diferente um do outro, mas acaba, tem aquela discussão do momento ali, mas com respeito, não leva para fora, tudo. Tem que ser mantido isso, né? Eu brinco de estapear, mas de forma alguma, o carinho é sempre imenso. Ontem o Gudobela passou aqui no YouTube, deixou um abraço, falei, pô... Não mandou um Fazueli, né? Não, né? Pelo amor de Deus. Não, mas às vezes ele manda e eu leio do mesmo jeito e tá tudo certo. Mas, assim, são exemplos que a gente dá de pessoas que pensam totalmente diferentes e que o respeito tem que ser mantido, né? Vamos, então, ao segundo tema de hoje. Reunião com o secretariado sinaliza que gabinete de Gerson será a extensão do de Lins na Assembleia. O deputado estadual eleito Gerson Pessoa, do Podemos, esteve reunido nesta segunda-feira com todo o secretariado do prefeito de Osasco, Rogério Lins, do Podemos também. Este foi o primeiro encontro dele com o alto escalão de Lins antes de tomar posse na Assembleia Legislativa de São Paulo. Gerson deve ser um dos mais atuantes deputados em prol de Osasco, já que sua base eleitoral está no município. Dos 145 mil votos recebidos, 115 mil foram em Osasco. A não pulverização de votos em todo o estado deve fazer com que a grande atuação de Gerson seja voltada à cidade. O prefeito é seu padrinho político. Com isso, o estreitamento da relação com o secretariado de Lins poderá nortear o trabalho legislativo de Gerson, principalmente no que tange às emendas parlamentares. A reunião desta segunda-feira, com o alto escalão de Lins, demonstra que Gerson quer fazer de seu gabinete na Assembleia uma extensão dos gabinetes dos secretários de Osasco. Essa maneira participativa de Gerson agir torna o passaporte para candidato a prefeito em 2024 cada vez mais consolidado. Matéria também do Web Diário. Cada vez mais consolidado não, né, gente? Já está consolidado provavelmente desde que nasceram. Mas eu vou Desde que nasceu o projeto, né? Não, acho que quando nasceu já tinha... E aí, senhor Bruno? Então, na verdade, assim, eu tinha visto essa matéria... A gente, de fato, nunca teve um deputado que realmente estivesse 100% focado no trabalho municipal, né? Embora eu acredito que um deputado estadual, federal, ele tem a sua amplitude dentro do estado e tal, mas é interessante a gente ter alguém com os olhares direcionados, né? Que nem eu sempre falo, Osasco é uma grande potência que muitas vezes as pessoas não reconhecem o que representa a nossa cidade, né? Se a gente tiver ali dentro da Assembleia Legislativa alguém de fato com os olhos voltados à cidade, isso é positivo. A gente acompanhando aí, né, o nascimento do projeto político do Gerson, né, é claro que a gente sabe que ele foi o grande teste nas urnas, né, para as próximas eleições, né? Essa eleição agora foi um teste para as próximas eleições municipais, porque eu via uma certa dificuldade do prefeito de criar um sucessor. Né? Então, ele pegou alguém do zero aqui, testou nas urnas e foi um resultado positivo, né? Para a prefeitura, para a gestão e tal. Então, assim, esse projeto político, para mim, já está consolidado desde que ele nasceu. Né? Ele nasceu para esse fim. Sim. Né? E aí eu não tenho a menor dúvida de que a extensão dos secretariados aqui da cidade vai ser o gabinete na Lesp. Isso daqui não vai ter dúvida. Você pode ter certeza que as suas emendas parlamentares vão ser direcionadas às pautas municipais e tal. Por um lado, isso é bom,
por um outro lado, pode ser um pouco perigoso, né? Eu, como uma pessoa que eu faço política através de fiscalização do poder público, eu gosto sempre de estar antenado ali, saber aonde é que está sendo direcionado as verbas, etc. Eu acho que isso é um alerta que precisa ser levantado na cabeça das pessoas, né? Ah, não, olha, o deputado tem tantos milhões de reais para destinar por ano e tal, mas aonde está sendo empregado esse dinheiro de fato? Tá, né? Vendo o resultado disso, cara, uma né? vez eu ouvi um vereador falando assim, não, conseguiu uma emenda parlamentar absurda, coisa que as pessoas pensam em muitos milhões, achando que é isso mesmo, mas um deputado não tinha condições de ter tudo aquilo de verba parlamentar, e o vereador falou assim, eu consegui 30 milhões de reais de emenda parlamentar para a construção de tal coisa, de tal finalidade. Eu falei, pera lá, tem uma coisa errada aqui, né? Essa obra aqui não custou 500 mil reais. Onde está esses outros 29 milhões e meio, né? Então, assim, essa fiscalização é interessante. Quando não adianta falar, ó, direcionamos tantos milhões de reais para a pasta da saúde, para a pasta do não sei o quê. Tá, aonde está empenhado isso? Então, é um alerta a ser levantado para a população que quer ver esse trabalho efetivo. O Gerson agora, ele vai ser ele é a aposta da cidade, possivelmente, para uma próxima eleição, para quem faz parte da máquina pública, né? Então, eu acredito que o acompanhamento desse trabalho tem que ser muito forte. A população, beleza, o prefeito lançou ele candidato, foi eleito deputado, provavelmente será candidato da máquina em 2024, mas e aí? Né? A gente precisa acompanhar esse trabalho. vai Realmente ser um trabalho efetivo e tal. Tanto na Assembleia, quanto também no suporte que ele pode dar para o Estado. Mas você acha que a população tem essa característica não tem. De acompanhar, de realmente, na hora que escolhe o voto, escolhe Ana, não embasado, tem. E você sabe não, que... histórico, não. E você sabe que a minha principal luta é a luta da conscientização. É a minha principal luta. Porque se a população soubesse a importância que tem o acompanhamento das pautas políticas, se a população soubesse a importância que elas têm nas decisões políticas, né? Nas decisões políticas, eu tenho certeza que a gente não teria metade dos problemas políticos que a gente tem, tanto a nível federal, estadual, municipal. A população precisa entender a importância e a relevância que eles têm, né? Para o cenário político. Já teve situação, assim, de pessoas conhecidas, né? Um que me conhece, falou, nossa, eu fui conversar com a outra pessoa e perguntei, por que você está escolhendo esse voto? Não, porque olha aqui, eu recebi esse papel, a pessoa fez isso. Falei, mas você olhou? Porque isso aqui não é real, isso não é, esse tempo não existiu, blá, blá. Não, mas a pessoa que eu conheço falou que eu podia confiar que é. Eu falei, não, tudo bem, a pessoa que você conhece. Aí ele falou ainda assim... deixa eu te contar uma coisa, essa pessoa não é sua amiga. Porque ela tá mentindo e tá confirmando uma mentira. Isso que você tá vendo, eu tô aqui, ó. Vamos pesquisar junto. Isso aqui, ó, tá vendo? Olha, isso não é. Tá vendo o que estão pesquisando? Tá? Aqui. Nossa, eu não tinha parado pra pensar. Então, as pessoas estão assim. Infelizmente. O que tá no papel, elas acham lindo e infelizmente, o papel aceita. Infelizmente, a população não tem esse perfil, né? E esse perfil de conscientização, de você entender, na verdade, entender quem cobrar. Eu vou pedir aqui uma poda de árvore. Pô, não é a competência de um vereador, é a competência da Secretaria do Meio Ambiente. Vai até a secretaria. Você vai estar impedindo o vereador de estar ganhando um voto posterior através de um favor que não é nem a competência dele mesmo. Então, assim, as pessoas não sabem quem cobrar, aonde fiscalizar, como pesquisar. Então, a minha principal luta política é essa. A gente precisa conscientizar as pessoas. Eu me preocupo muito quando eu vejo políticos falando de reações imediatas. Política imediatista. Olha, se eu for eleito, eu vou fazer... Me preocupa isso. Fazer, né? Cara, me preocupa isso. Porque política imediatista é populismo. As pessoas precisam entender que política se faz a longo prazo. E por isso que eu sempre trago essa questão de conscientização. Se a gente for começar a entrar aos poucos na mente das pessoas, fazer com que uma pessoa entendeu, ela vai ser replicadora daquela notícia. E as outras pessoas ao redor, a longo prazo, vai entendendo e assim nós vamos melhorando a qualidade, primeiro dos eleitores, para depois dos políticos. Sim. Né? Sim. Essa é a verdade. A gente primeiro precisa melhorar a qualidade daqueles que votam, para depois a gente poder cobrar aqueles que estão eleitos, né? Sim. Então, assim, eu acredito que, por um lado, pode ser importante esse elo entre prefeitura e a Alesp,
Pode ser importante porque a gente pode, além das verbas que pode vir através do próprio deputado, ele pode conseguir parcerias com o governo do estado, né? Dependendo da sua articulação dentro da Assembleia e tal, trazendo benefícios do estado, como, por exemplo, escolas estaduais de período integral, como tem bastante em Itapevi, tem tido um crescimento grande nisso, uma ampliação do hospital regional, por exemplo, que é a competência do estado. Tudo isso pode ser feito numa parceria entre um deputado, governador e município. Uhum. Então, é importante esse elo? Sim. Mas a gente precisa entender como ele vai funcionar, né? Se é apenas uma jogada política, tem que levantar as anteninhas ali e ficar de olho nessa situação. E aí, Helena? Eu já ficaria com a nossa anteninha em pé, né? Porque a cada 2 anos é de praxe o nosso prefeito mudar o secretariado, né? Então, vamos ficar atentos se ele não muda esse secretariado agora nos próximos dias, até o final do mês. E ele mudando, vamos dar uma olhada na Alesp, quem daqui tá indo para lá, né? Eu ficaria com a anteninha em pé em relação a isso. Eu vou me abster, mas já poderia citar alguns nomes. Eu também poderia colocar alguns. E aí, para Osasco, eu acho que é muito importante a chegada do Gerson lá na Câmara, que do lado do Emílio e do Rogério Santos, né, que são os 3 de Osasco, possam fazer algo pela cidade de fato. É aquilo que o Bruno falou. Saber até onde que vai a sua competência, saber onde que ele pode buscar as parcerias com o governo do estado. Tarcísio falou que ajudaria muito a cidade de Osasco, esteve aqui. Então, a Alesp contribuindo para isso. Nós temos 2 deputados eleitos, né? Então, acredito que tem um pouquinho de força. 3 deputados, Esses 3 nomes que eu citei. E aí tem um pouquinho mais de força para barganhar pela nossa cidade, né? Melhoria do regional, escola do PEI, né? Que é de período integral do estado. Sim. Que eram 3 escolas, esse ano já está indo para a 4ª escola, já está modificando alguma. E valorizar um pouco mais ainda as classes, né? O professor, o policiamento militar, que é o que precisa. E agora, em relação ao Gerson, para candidatura a prefeito, cara, sinceramente, ele foi eleito pela carisma do Rogério, né? Que ele não tem carisma, né? E o Rogério, sim, a gente sabe disso, é o homem do marketing aí. Mas eu acredito que ele não vai chegar tão longe assim para a prefeitura, cara. É uma opinião que eu tenho, assim. Eu concordaria com você se ele não tivesse tido eleito a votação que ele teve em Osasco. Eu Porque não sei. aí ele, para prefeito, vai contar com o mesmo carisma do Rogério. A minha análise nesse mas ponto... aí ele vai ter os partidos que vão vir forte contra eles, né? mas será que vai? Talvez o PT... Não, eu acho assim, eu sempre brinquei na época da eleição, da campanha, eu falava assim, gente, se fosse o Rogério Lins, ia vestir a carinha do Bolsonaro e fazer campanha pro Bolsonaro ganhar, porque o Lula ganhando vai fortalecer o Emílio ou qualquer candidato do PT a prefeito. Então eu brincava, eu falava, acho que ele tá fazendo muito pouca campanha pro Bolsonaro, não pelo Bolsonaro, mas porque mas pela estratégia. Na estratégia. Eu achei, porque assim, não vai ser fácil como seria ser, sabe assim? Sim. Não vai ser fácil. Vai ser fácil como na última eleição, né? Então, exato. A gente sabe disso. Mas, pegando, por exemplo, o que você falou, essa questão de carisma e tal, o que eu acho, Ana, tá? Primeiro, o Rogério tem que aplaudir que ele deu sorte ou escolheu direito a questão de uma pessoa que mantenha a lealdade a ele, tá? Por quê? Algum outro com uma outra característica chegou lá, não ia nem olhar pro cara do Rogério, tipo, ia subir, inflar, falar, não, você contribuiu, mas eu cheguei aqui porque eu sou o cara. Isso tem muito. Né? Nossa, você me ajudou até a página 2. O restante foi eu. Né, assim, a gente ouve histórias assim que acontecem, né? De não valorizar quem ajudou a chegar onde chegou. Então, assim, ele escolheu certo, porque eu acredito, sim, que o Gerson será leal, né, nesse sentido e tal. Só que a gente também precisa de, como a gente fala de vereadores, nossa, tem vereador que caiu lá, não sabe a que veio, não sabe. Hoje, não desmerecendo, porque até não tenho um conhecimento mais próximo, mas o Gerson hoje, talvez, ele vai cair de paraquedas ali como deputado, ou tô errada? Tá certo. Não, tá certo. Tá certo. Então... Eu acho que até por isso essa parceria que tá fazendo entre secretários do município com um pouco mais de dar experiência para dar um aí, direcionamento. Mas até aí também, saber que você tem lá meio que uma sombra do que tá aqui também não é legal. Ele tem
vamos dizer, na palavra, dar os pulos dele. Tem que ter autonomia, Ele tem né? que ter autonomia. A caneta com tinta, né? Então, eu acho o lado bom, que a gente tem representante, mas que o Rogério também olhe com carinho. Não vou nem dizer o Emílio, porque do PT, e existe a coisa política mesmo, né? Não. Mas o Rogério Santos é um nome forte que está ali também, que tem que ser valorizado. Sim, sempre fez um bom trabalho na Câmara. Por mais que a votação dele tenha sido maior fora, né? Ele teve muita votação fora por conta do trabalho dele, ele também tem um especial por Osasco. E tem um legado aqui, né? Sim, 2 mandatos de vereador, então, né? Um e meio, na verdade. Tem que ser visto como um braço da nossa cidade. Sem dúvidas, sem né? dúvidas. Então, não só... aí é o que a gente fala, dos políticos pensarem só na política ou, de fato, vai pensar com carinho na cidade. Porque se for pensar com carinho na cidade, não vai olhar só para o Gerson, que foi eleito porque teve apoio do Rogério. Olha para os representantes que estão lá. Né? Eu acho que tem que ter esse olhar, esse cuidado, e é aquilo. E ainda bem que ele achou uma pessoa leal, né? Que vai realmente ter a carinha de Osasco estampada ali. Só que eu volto para aquilo. É ruim quando você vê que a população... Uma coisa... Exemplo, quando o Rogério ganhou para prefeito a primeira vez, ele tinha uma história ali como vereador, como secretário. Aí veio o apoio do meu pai, que deu aquela credibilidade, mas não era um cara desconhecido. Sim. Então, teve uma parceria que foi importante. E era o novo, né, para a cidade. Ele era o novo, que teve a assinatura embaixo do Rossi. A experiência com o novo. Mas ele tinha uma história, e ele também contribuiu com o jeito dele, com a história dele, com o que ele já tinha feito. Outra coisa, o Gerson veio do nada mesmo na política. Sim. E aí eu falo, o olhar das pessoas. O Gerson foi um projeto político criado, né? Ele foi, assim, criaram um projeto e falaram, precisamos de alguém para ser a pessoa desse projeto. Quem? Gerson. Que no caso seria a Ana Paula, né? Na promessa inicial. Seria a promessa inicial, o acordo inicial, que seria o mais coerente com tudo, seria ela. Com toda a construção que já tinha no município. Falou, não é a Ana Paula, é o Gerson. Como a gente brinca no futebol, aquelas reuniões da madrugada, né? A reunião da madrugada. Com o travesseiro. Teve a reunião, assim, acordou e já mudou o pensamento. Aconteceu respeito, não concordo, mas respeito, que eu acho que o respeito tem que vir, né, acima. Mas eu só acho isso, que precisa, e falo como algo construtivo mesmo. O Gerson tem que aproveitar onde ele está, que chegou, foi o primeiro passo dele como deputado estadual. Sim. Então, aproveita que você está ali e suga, no bom sentido, conhecimento, suga o que, para eventualmente, quer vir para prefeito, então já vem com bagagem do que ele aprendeu e ele consumiu. E não porque tem alguém por trás que vai saber fazer. Sim. Né? Eu acho que é importante isso, porque senão... Mas eu acho que parte da mídia municipal e o trabalho de toda a base da prefeitura vai fazer esses próximos 2 anos um trabalho de mídia tão grande em cima do mandato do Gerson, né, que ele vai deixar de ser a novidade para ser a aposta, assim, fiel. É isso aqui que nós queremos. E aí, vamos falar a verdade. Trabalho vai ser muito forte. Aí, da o máquina. Que não é legal. É justo ele só 2 anos de experiência de deputado e largar o cargo para vir para prefeito? Não deveria. A minha preocupação seria em outro caminho. A minha preocupação é o quanto de verba pública vai ser aplicada para alavancar uma imagem pessoal. Ponto. Essa seria a minha preocupação. Muito. Muito. E vamos acompanhar, né? É aquilo que a gente falou no início. Tem coisas que preocupam, tem coisas que preocupam, mas a gente tem que sempre torcer que seja o melhor e que dê certo, né? Sim, como claro. Esse governo que está aí. Eu não acredito nele, mas eu torço para uma coisa que eu defendo muito, né, sempre, é a renovação do trabalho político, né? A gente tem políticos de carreira aí, tantos mandatos, 8, 9 mandatos, e eu acho que isso precisa ser renovado, né, de tempos em tempos aí.
o Gerson pode ser uma possibilidade de uma renovação. Mas vamos ver os vícios que ele vai adquirir nesse período. Ele vai pegar as artimanhas de qual nicho político, né? Qual vício que ele já está trazendo. Exatamente. Então, assim, não adianta nada você ser um novo... Né, você ser um novo político, mas com vícios de velha política, né? De velhos costumes políticos. Então, isso é uma questão a ser colocada na balança, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Senado Renan Calheiros e o filho dele é novo político, mas foi governador de Alagoas com todos os costumes do pai. Né? Então, eu acredito que isso tem que ser levado em consideração. É um novo político, mas com uma nova cabeça política ou um novo político com os velhos costumes. E isso é uma questão importante. Mas o que eu concordo, assim, discordo uma parte com você, é a questão da renovação. É igual aquele negócio de, votar em mulher só porque é mulher. Eu não acho. Eu acho que tem que votar em mulher porque ela é competente. Tem que ter a competência. Claro, então, às vezes, aquele que está há mais tempo, mas se você olhar e ele vem, quarto, quinto, sexto mandato, mas sempre com uma proposta bacana, fazendo certo, fazendo pela população, não tem problema não renovar, porque tá bom, tá dando resultado. Mas é difícil você encontrar esse meritocracia. Mas esse negócio de só renovar, você corre risco de cair na mão de... Mas aí você pega, por exemplo, a Lespe... A própria Câmara aqui de Osasco. Mas você pega, por exemplo, lá na Lespe, Campos Machado com quase 10 mandatos de deputado, pelo amor de Deus. Nem se move mais. Então. Vou dormir um pouco aqui, né? A nossa Câmara, na última legislatura, era a pior. Então, sim. A última foi a pior de toda a história. Sim, mas essa também está sendo bem essa decepcionante. Essa tá brigando, né? Tá brigando com a última. Eles vão tá brigando com a última. Assim, bem... Mas Então, assim, o que eu falo do medo que eu tenho da renovação é o medo que eu tenho de vote mulher porque é mulher. A última legislatura teve um pouco mais de debate municipal, porque tinha oposição, né? Você sempre fala que não tem oposição. Não tem oposição, exatamente. Então, sem oposição... E eu não digo oposição por oposição, igual a Tivós faz, que para mim isso não é oposição. Não. Entendeu? É fazer uma oposição propositiva. Trazer, de fato, fatos... Questionar. Né? Fazer questionamentos pertinentes e trazer boas propostas. Né? Uma oposição propositiva. É isso que a gente não vê na cidade. Viu pouco na última legislatura, embora um debate muito acalorado. Estardalhaço. E agora, esquece. Agora serão 4 anos, assim, mais 2 agora, né? Mais 2 anos tranquilos aí para o Poder Executivo na cidade trabalhar. 1h24. Vamos então para o terceiro tema de hoje. Ministro do TSE inclui minuta de decreto achada na Casa de Torres em ação contra Bolsonaro. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, incluiu nesta segunda-feira a minuta do decreto que previa criar um estado de defesa no TSE em uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro. A determinação também envolve o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa da reeleição de Bolsonaro em outubro do ano passado. O magistrado deu prazo de 3 dias para os dois se manifestarem. A minuta foi incluída na ação que investiga o comportamento do ex-presidente durante uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em julho do ano passado. Na ocasião, Bolsonaro criticou o sistema eleitoral e atacou ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. A minuta do decreto, uma espécie de rascunho, para tentar reverter resultado das eleições, foi encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, no último dia 12. Torres foi preso na manhã de sábado, dia 14, e ainda não prestou depoimento sobre a suposta omissão em relação aos atos de vandalismo que terminaram com a depredação das sedes dos 3 poderes da República. Matéria do portal R7. Alessandro Belcorso. Foi encontrar na casa do Torres. Ele falou que foi um rascunho, né? Aquele livro, Arte da Guerra. Né? Todo mundo planejando. Ele se omitiu na maneira que ele fez a declaração dele. Inclusive, quando ele foi preso, ele já se omitiu. Ele foi claro, não sei se vocês viram a entrevista dele na CNN. Antes dele desembarcar, ele já estava falando que aquilo ali era um rascunho para quem sabe, no começo do ano, colocar em prática. Só que aquilo ali já tinha acontecido, já estava em prática. Então ele já foi omisso. Mas eu acredito assim, a gente fala da democracia, você gosta do Bolsonaro, você gosta do Lula, não importa quem você gosta. Igual a eleição municipal de 2 anos atrás. Falaram que teve fraude.
mas ninguém provou nada. Então, se a gente tem provas, a gente vai até o final, né? Não tem como. E o ônus da prova é de quem está acusando. Então, vamos acusar. Ana Lu, você fraudou. Eu vou atrás para comprovar que você realmente fraudou. Agora, esse achismo, eu votei no 17, não tem problema nenhum, não vou fazer o L, não tem problema, tô com receio do nosso país. Mas assim... Mas você votou no 22, né? 22 não, agora. É isso. É. No outro, calma, tá. é. Eu falei, ué. Não, 17 lá no outro. Lá no outro, sim. E aí eu tô com receio realmente, mas assim, será que teve fraude? Essa baderna toda que tá tendo, é muito difícil da gente poder julgar. E o Bolsonaro, antes de passar a faixa, claro que ele não passaria, isso é óbvio. Nem eu. Foi viajar para os Estados Unidos. Cadê as ligações que interviram dele? Puxaram abriram o sigilo telefônico dele e não tinha conversa nenhuma ainda. Tá, quem foi? Foi o Torres. Não, mas a mando de quem? Como que vocês se comunicavam? E por que vai incluir no do Bolsonaro, então? Continua. Exato. Não, é isso que eu tô dizendo. Não tem. Eu acredito que isso daqui, colocar a minuta, o Alexandre ali também tá querendo fazer muito estardalhaço, porque ele que deu o estopim inicial, né? E o cara tá preso agora, essa semana vai ser ouvido, e aí sim, vamos ver o que ele vai falar. É aquilo que nós falamos. Se ele tá a favor e é o braço direito do Bolsonaro e tava lado a lado, ele vai segurar a bomba para ele. Vai falar, não, fui eu que fiz, eu era ministro, eu tenho o direito de fazer o rascunho do que eu penso para os próximos 6 meses e vocês não podem me acusar disso. Eu assumo. Agora, se ele jogar pro outro lado e jogar no peito do Bolsonaro, aí vai ficar feio para ele. Mas nós estamos ferrados. Termina a fala falando... Igual você falou, negócio de, se você está acusando, prova. Você vai jogar a prova na mão de quem? Não do dá. Cara que não quer analisar, dá. mesmo se você tiver prova. Não dá. Então, nesse caso... Nem na imprensa não dava para jogar a prova. Não se coloca em prática. Não, você está acusando, você prova. Como? Ainda que tivesse ou que tenha... Ana Lu, mas nem na imprensa você pode colocar a prova. Não. Porque a imprensa toda hoje já está indo para o outro lado. Sim. O que eu penso, na verdade, é o seguinte. Eu não sou uma pessoa de acreditar muito em teoria de conspiração. Né? Eu sou daquele que contra fatos não há argumentos. Ponto. Né? Eu sempre fui um crítico a esse alarde de fraudes em urnas e não sei o que, tal, porque isso mexe com a esperança das pessoas, isso mexe com o emocional das pessoas, e pessoas que têm um pouquinho menos de discernimento acaba extremizando as coisas, né? Fica mais extremo. Então, eu acredito que parte da onda que foi gerada agora, até com os ataques extremistas, iniciou-se com teorias de conspiração, às vezes, infelizmente, plantada pelo próprio presidente no momento, que era o Bolsonaro, e depois alimentada pela oposição, né, fomentando aquilo para que as pessoas continuassem acreditando que aquela teoria poderia ser verdade. Então, o que acontece? Vendo o que aconteceu aqui com essa carta aí do Torres, ela estava direcionada, ali estava só faltando pôr a data e assinatura, né? Mas... Porque ele fazendo isso já dava o start. Exatamente. Agora sim, isso foi algo articulado de fato? O presidente pediu, vai lá, faz isso e, se o calo apertar, a gente assina esse negócio e tchau, obrigado. Ou então, as próprias pessoas dos bastidores falaram, a gente precisa fazer alguma coisa para dar uma luz, pra gente impedir que não sei o quê. Então, assim, as pessoas podem ter criado algo de bastidor e às vezes não chegou na mão dele. Ou às vezes ele criou essa situação, mas não houve fato consumado, né? Houve uma especulação. Eu acho que é um caminho, entre aspas, legal para que a gente possa ter mais um período de fôlego aqui, uma nova eleição, etc. Pode ter sido uma tentativa dentro das 4 linhas ali, senão poderia caracterizar golpe, né? Então, vamos usar todos os últimos recursos, vamos. Qual é o último? É essa intervenção no TSE? Vamos fazer. Mas não foi concretizado. Então, eles não falam tanto, só te cortando, das questões do Lula.
Nunca teve prova, foram indícios não é prova. Então, isso não é uma exato, prova, não é. Então, é exatamente isso. Aí o que acontece? Se a gente for buscar um pouco mais atrás, né? Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa a respeito disso. Sobre as manobras jurídicas que agora o governo vai fazer. Vai ter muita manobra jurídica para pôr o Bolsonaro na cadeia. Sim. De fato. Se fosse o Bolsonaro falou assim, já me prende. Vai ter muitas manobras políticas para que isso acontecer, para que isso venha acontecer. Vamos tentar. Da mesma forma que, através de manobras políticas e manobras jurídicas, o Lula voltou a ser uma realidade e hoje é o presidente do país. Sim. Foi pura manobra jurídica. Não teve aquela coisa de que ele criou uma narrativa de que eu fui inocentado na Suprema Corte, Eu não fui inocentado de lugar nenhum. De lugar nenhum. Foi pura manobra jurídica. Qualquer pessoa que sabe que 2 mais 2 é 4, entende que foi uma manobra jurídica. Né? Passou dos 70 anos, você já acima de... Foi tudo calculado ali. Quando passa dos 70 anos de idade e você é réu, há mais de 5 anos prescreve. Ele já tinha passado dos 70 anos de idade, eles simplesmente anularam uma condenação. Casas lá, igual fizeram no Torres, buscassem, ia ter o rascunho. Nossa, olha, ia ter muita coisa. Anos, ia ter muita coisa, ia ter muito rascunho. Então, assim, as manobras jurídicas que, infelizmente, têm acontecido no país, e isso é uma coisa que preocupa bastante. Nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Nós temos 10 ministros que não têm um trabalho efetivo. E nós temos um ministro que hoje está mandando nos 3 poderes do país. Que é um ministro que está legislando no país. Isso para mim é o extremo do absurdo. Eu acho né? chocante. As funções claras dos 3 poderes deveriam estar em evidência ali, ó. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Ponto final. É votado na Câmara Federal, sancionado pelo presidente, analisado pelo Supremo. Acabou. É isso. Segue a regra, e o que nós temos... Estão invertendo os papéis. E o que nós temos visto é um ministro com uma ação monocrática legislando no país. Entendeu? E isso passa a ser preocupante. Daqui a pouco, eu falei hoje de manhã, que ele vai afastar o Zema. Porque o Zema fez uma declaração de que o Lula cometeu um erro proposital nessas Lu, isso não é impossível. Não, eu falei, bom, isso não assim é como ele fez com o, que me foge o nome agora lá de Brasília. De Brasília. Que ele afastou, que eu não me lembro agora o nome, ele pode fazer com o Zema. Que foi eleito no primeiro turno. No primeiro turno. Então, eu falei hoje, eu falei, gente, o Alexandre de Moraes daqui a pouco já afasta ele. Porque uma coisa assim, beleza, o governo federal colocou lá uma intervenção federal na pasta de segurança pública do Distrito Federal. Uhum. Nas outras pastas, o governador ia continuar o seu trabalho de governador. O ministro não ficou contente com isso. Não, vamos afastar ele do mandato. 90 não, dias. Isso daqui isso é um absurdo. Porque, na verdade, ele próprio tá batendo de frente com a democracia. Sim, né? Ele foi eleito no primeiro turno. Ele foi eleito no primeiro turno. Ponto. Vamos respeitar esse espaço. Teve um erro na segurança pública, vamos afastá-lo da administração de segurança pública. Acabou. Entendeu? E não do seu mandato. É por isso que eu tô falando, é muito preocupante, eu já falei isso aqui outras vezes, e que, assim, infelizmente as pessoas não enxergam, mas às vezes uma coisinha cria uma possibilidade gigantesca posterior. O Bolsonaro teve na mão o poder de acabar com decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e ele vetou. Uhum. Ele vetou essa pauta. E isso está dando todo esse precedente agora para que o ministro Alexandre de Moraes faça o que achar que pode ser feito, sem passar ali pelo plenário de segunda turma ou na primeira turma do Supremo. E é interessante que aqui ele fala que da omissão, né? No dia lá suposta omissão em relação aos atos. Ele vale essa omissão, que agora ele tem que ser punido. Quando falam da omissão do Dino, que já sabia que ia ter,
Não, eu na verdade não agi, eu esperei para agir na hora certa, porque se eu agisse antes, iam falar que é um golpe, que é não sei o quê, e foi arquivado. Sim. Quando pediram. Eu acho que, de cara, o Flávio Dino já tinha que ter sido afastado do Ministério. Também tinha que ter sido afastado. Porque mostra conversas ali do Flávio Dino informando o governador de possíveis ataques. E eles conversaram a respeito. Vezes. Ou seja, se o governador estava ciente, o Flávio Dino também estava. Né? E aí tem, assim, que nem eu falei, eu não gosto de teoria de conspiração, mas tem um vídeo também que mostra a segurança do Planalto, do Palácio do Planalto, quando os militantes começam a entrar, os seguranças estão ali e mandando o pessoal entrar. Né? Então, ou seja, foi algo arquitetado? A gente tem que começar a falar com um pontinho de interrogação para não tomar processo. E o vídeo que mostrou no Fantástico, o cara sozinho, com a camiseta preta e com a cara do Bolsonaro, sozinho lá dentro, derrubando o relógio e tal e tal. Quem frequentava as manifestações sabe que uma das regras que eles pediam é que não colocasse nada relacionado ao Bolsonaro, de camiseta e tal, que era algo país, Brasil, e não era para ser político. E aí, o cara sozinho lá dentro, com a camiseta preta, com a cara do Bolsonaro, assim pra câmera, jogando as coisas. Não, eu acredito fielmente. Vamos achar esse cara? É capaz de não achar. Ele não tá preso. E eu acredito, junto com as tias do Zap lá. E eu acredito fielmente que pode ter tido infiltrados, como toda manifestação. Eu nasci politicamente em manifestações de rua. E assim, existe o grupo ordeiro, os organizadores e tem aqueles baderneiros, os black blocs que não têm ideologia, eles vão em qualquer manifestação para poder fazer algazarra. Isso pode ter acontecido? Sim. Justifica as ações? Não. Nada. Mas pode ter acontecido, de fato. Olha, eu vendo as imagens no dia assim, até então você fala, poxa, achava bonito no sentido, puxa, quanta gente ali, que bacana. Quando começou a invasão, eu falei, gente, vocês não estão entendendo, eles estão invadindo, gente, eles estão quebrando. Olha o que... Foi me depreciando, sabia? Foi me dando uma tristeza, porque eu já sabia... Claro, é triste ver, mas a gente já sabia o que tudo isso, o que traria tudo aquilo. Isso daí faz com que o Bolsonaro perca alguns seguidores. Não, isso legitimou um possível autoritarismo do próprio governo agora. Então, porque daí aquilo que você tinha falado, aí eles ainda saem como certo. Ó, a gente tá fazendo isso por causa da invasão. A gente tá por causa. Aquilo legitimou ainda mais. Eu tava falando, que a população não vai atrás para ver o que de fato tá acontecendo, então vai acreditar. Não, é o bolsonarismo, já não vou votar mais. Ó, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é nítido, gente. Perde espaço. Você vê a mesma notícia, né? Ou o mesmo foco da notícia na Globo e na Record, coisa de eu mudar o canal. Eu tava vendo, a TV tava ligada, tava passando uma reportagem, porque os atos golpistas, não sei o quê, dos bolsonaristas... Falei, gente, não aguento mais ver isso. Mudei pra Record. Na Record estava falando da mesma situação, mas mostrando a indignação com tudo que aconteceu com o patrimônio histórico e tal. E ali se tornou uma matéria interessante para você ver a restauração e tal. Estava explicando o que pode ser feito, o que não pode. Então, eles estavam falando da mesma coisa, mas com focos totalmente diferentes. Aí vem o nosso presidente agora, né, que para mim, assim, é o pai da mentira política no país. Vocês nunca vão saber de um ato de grupos esquerdistas. Cara, há 2 anos atrás, depedraram a Alesp por conta da reforma da Previdência. Invadiram o Planalto Central, Congresso Nacional, quebraram tudo lá quando o Michel Temer... Não, quando o Michel Temer aprovou a reforma trabalhista. Não fica nem vermelho. Entendeu? Não, só que ele insiste em dizer que nunca, né? A palavra nunca, a palavra números inventados na cabeça dele, assim, convence a militância quem não dele. Acompanha, né? Convence a militância. Quem não tá no dia a dia, quem não sabe. Exatamente. E que nem se interessa, né? Não. Porque é a maioria, né? Exatamente. Não se interessa por política. E aí, infelizmente, tem aqueles replicadores cegos que falam assim, tá vendo? Pá, vai lá, replica. Aí continua gerando essa desinformação, né? Esse é o grande problema. E aí vem o ódio, porque as pessoas, eu estava comentando ontem, as pessoas estão doentes. Então, essa disseminação, ainda que seja de mentira, mas que vai alimentando, as pessoas vão ficando com mais ódio, quer xingar um e quer xingar outro. Chegou extremo. Tá muito Tudo que é extremista não funciona, né? É triste isso aí. Você quer ver uma desinformação, bem em rápidas palavras?
As pessoas que me acompanham sabem que eu não sou um entusiasta bolsonarista e muito menos petista. Tá mudando, né? assim. Mas tá com o pezinho lá. O que acontece? Agora saiu essa semana uma matéria falando a respeito da promessa que o Lula fez de que pessoas até 5 salários mínimos não pagariam imposto de renda e agora um salário e meio vai pagar imposto de renda. Jogaram essa bomba no colo do Bolsonaro. E realmente, se você analisar a matéria, você fala assim, nossa, mas pô, o Bolsonaro poderia ter feito diferente, tal, não sei o quê. Realmente agora o Lula tá de mãos atadas porque só vai poder mudar em 2024. Não, mentira. Inclusive, quero desmentir o deputado Emídio, que publicou isso e mentiu. Mentiu. Você sabe por quê? Publicou, falou que o Lula agora tá de mãos atadas porque o Bolsonaro tinha que ter feito essa votação em 2022 para que em 2023 entre em vigor. Mentira. Mentira, a lei de anualidade, ela é válida para aumento de imposto, criação de novos impostos, aí vai para o próximo ano a vigência. Para você reduzir impostos e dar benefícios, o presidente pode fazer via decreto, via medida provisória. O presidente pode pegar um papel e uma caneta e falar assim, ó, a partir de amanhã vai ser assim. E ele tem autonomia para isso, porque é redução e benefício. Entendeu? Então, o deputado Emídio tá mentindo para as pessoas na internet. Isso é mentira. E aí eu vejo um monte de militante replicando, tá vendo? A culpa é de não sei o quê. Não é. A culpa é do presidente atual que já está criando narrativas. Para quê? Ele tem um dinheiro que ele precisa arrecadar para poder bancar parte das suas falsas promessas de campanha. Ele vai arrancar no colo de quem? Do mais pobre. Isso daí. E sabe aquela frase? Não vai dizer que a gente não avisou. Mas não, é sério. Porque assim, e eu vou confessar, eu achei que o primeiro ano eles fossem pelo menos disfarçar. Não, pra quê? Vai mas perder não, tempo? Não tem vai perder exatamente. tempo? Ele só tem 4 anos aí, filho. Pois é. 1h42, último tema de hoje. PL negocia nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para eleições de 2024 e 2026. O Partido Liberal negocia o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL para ser candidata nas eleições de 2024 e também em 2026. O PL acredita que ela seria herdeira dos votos do seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia seria, inclusive, já promover algumas viagens dela por localidades estratégicas. No entanto, a aplicação de esforços em torno do nome dela vai depender de como será a vida do ex-presidente daqui para frente, até mesmo diante da justiça, se ele ficará inelegível ou não. Antes mesmo de lançar a candidatura de Michele, já existem divergências entre apoiadores de Bolsonaro e aliados do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, sobre o momento ideal de lançar um novo nome ou de usar a ex-primeira-dama no jogo político. Algumas pessoas ligadas ao partido, ouvidas pela equipe de reportagem da Jovem Pan, dizem acreditar que o ex-presidente vai ressurgir após o carnaval e retomada do calendário de trabalho do Congresso Nacional e que, diante de números do governo Lula, que não animam o mercado financeiro, ele iria recuperar força no cenário da política nacional. Matéria da Jovem Pan. Eu vou começar por mim. Nossa, você não acredita que eu tava aqui, Ana Lu, você. Comece por você, eu tava aqui Sério? pensando Então, nisso. Pronto. Gente, primeiro, Michele, não entra nessa não, minha amiga. Fica na sua, fica só como primeira-dama, ex-primeira-dama, ou mulher do deputado, porque é desanimador, é sério. Eu admiro muito a Michele, eu acho ela de uma postura muito bacana, uma delicadeza, uma sabedoria, e eu acho que nos bastidores ela funciona melhor no sentido, pensando na saúde própria mesmo, sabe? Ela tem a filha pequena, se desgastar, ela como primeira-dama já foi escorraçada, já foi... Eu, no lugar dela, eu acho que eu ia falar assim, meu amor, você já é casca grossa, continua você. Eu acho que faz mais sentido da retomada dele, do que ela como um novo nome, tá? Eu acho que seria muito bem-vindo, porque eu acho ela com competência, com sabedoria, como eu já falei, as características, eu acho que seria muito interessante para a política, mas eu acho que não deveria ser o caminho. Isso, minha singela opinião. Eu acho ainda que... Gente, se o Lula voltou e é presidente, meus amigos, você acha que o Bolsonaro, a retomada dele não é possível, não? Vamos lá, né? Vamos concordar. E aí, Alessandro? É aquilo que você disse. Nos bastidores ela funciona muito bem.
Ela tem carisma, ela consegue tratar as pessoas. Já vi o discurso dela. Ela... Muito bem. Nossa, ela sabe se ela impor. Ela é muito eloquente. Ela eloquente e sabe se impor, né? Só que, por outro lado, aquilo que nós falamos lá no debate, no primeiro debate, cairia como paraquedas na política. Uhum. E para uma presidência da República, é mais embaixo, né? Não tem como. Será que o PL não está pensando nesses fatos do dia 8, em caindo o povo, como eu posso dizer? Não é o povo. Eu ia falar uma palavra aqui, mas caindo os fanáticos pelos Bolsonaro, diminuindo o número dos fanáticos pelo Bolsonaro. Porque é aquilo que nós falamos, estão depredando um patrimônio público, né? Sim. Então, será que foi o Bolsonaro mesmo? Quem não acompanha acha que foi ele que mandou. E aí não votaria mais nele. Então, será que o PL não está levando em consideração isso? Eu fico com a Lu, eu acho que ela tem que ficar nos bastidores. E com a queda agora dos números da Bolsa, do dólar, do PIB, que ao invés do PIB aumentar já está diminuindo, já tem indícios disso, o Lula pode ter a sua próxima candidatura, né, digamos assim, a concorrer novamente reeleição por água abaixo, e aí sobe o nome do Bolsonaro. Eu acho que é muito cedo ainda para o PL. Do que ela vira. E é muito cedo para o PL definir um nome. Né? Eu acho. É muito cedo. Vamos esperar aí depois do Carnaval, quando o Brasil começa as atividades depois do Carnaval. Uhum. E aí o Bolsonaro voltando à ativa. Mas eu acredito que ela, como candidata à presidência, não teria muita chance. Eu penso que assim, a política ela muda de cenário igual a nuvem muda no céu. Uhum. Né? O que eu analiso referente a essa questão? A direita no Brasil, ela sempre foi uma direita muito fragilizada, sempre foi um grupo muito minoritário, né? Não só aqui no Brasil, eu acredito que principalmente em toda a América Latina, a direita sempre foi muito fragilizada. Nós tivemos em 2018 a esperança de uma direita assumir o poder, né? Vindo ali depois do processo de impeachment da presidente Dilma, só que eu não vi uma boa condução desse trabalho, né, dos princípios da direita durante o período do governo Bolsonaro. Então, como eu analiso isso? Eu acho que a direita está órfã. Está órfã. Uhum. As pessoas que têm esses princípios políticos estão órfãos. Eu não acredito que o Bolsonaro represente todos aqueles que se julgam de direita na política do país. Se ele realmente representasse, se ele conseguisse manter isso, ele teria sido reeleito. Então, assim, eu acredito que o Brasil vai ter que procurar um outro nome. Você não acha que ele vem com mais sabedoria que aquilo que eu ele acho errou, que não. Ele vem... Eu acho que não. Eu acho que não, porque infelizmente ele não mostrou ser um bom perdedor da eleição. Estou falando na minha análise. Uhum. Ele não mostrou ser um bom perdedor. Eu, analisando friamente, eu também me recusaria a passar a faixa presidencial para um ex-presidiário. Mas isso é um rito democrático. Uma pessoa que é um democrata, é um estadista, ela precisa participar de determinadas coisas, ainda que... Mas deu para eles lacrarem, colocaram a catadora para passar a faixa que passou mas quem permitiu que essa lacração acontecesse foi o próprio Bolsonaro em não fazer aquela solenidade. Que ainda que ele tivesse contra as suas vontades, faz parte de um rito democrático, e um estadista ele precisa participar dessas coisas. Então eu acredito que ele não mostrou ser um bom perdedor da eleição. E ao longo do seu mandato, eu acredito que por isso que outros grupos políticos também são de direita, romperam com o bolsonarismo ao longo do mandato, porque ele foi perdendo a legitimidade na direita. Vamos aqui aprovar a reforma da Previdência, vamos. Desidratou a reforma, quase que não foi viável. Vamos entrar com um pacote de privatizações. Nunca caminhou pacote de privatizações, que são princípios, né, do governo de direita. Uhum. Então, ele foi perdendo parte dessa liderança. Eu não vejo ele como um líder de direita hoje. Eu me coloco como uma pessoa de direita liberal, uma pessoa que quer ver o Estado saindo das costas da população, dando mais liberdade para que as pessoas possam empreender, trabalhar, ter as suas coisas, mas hoje eu não consigo enxergar ele como uma liderança de direita. Então, o que eu acho? Você citou o exemplo do Lula, por exemplo.
o Lula nunca deixou de ser a liderança da esquerda, mesmo preso. Ele sempre foi. Então, ele voltou a ter realidade política, era ele. E isso, na verdade, é até um risco que o PT corre agora, porque o PT tem uma péssima condução de liderança. Eles não Exato. Osasco não tem novas lideranças. Entendeu? O PT ele não cria, não só o PT, a esquerda em si não cria novas lideranças. Mas a questão do largar o osso, né? Eu acredito que em 2024 nós vamos ter uma liderança nova, né? A Prefeitura de São Paulo, que provavelmente será Guilherme Boulos, que vai ser péssimo, mas disputou segundo turno na eleição passada. Então, é uma liderança nova dentro da esquerda, porque nem petista não é, né? E o PT tem uma tradição ali de sempre lançar candidatos e não sei o que e tal, mas eles não criam novas lideranças. Então, o Lula nunca perdeu essa liderança. Já o Bolsonaro, mesmo em mandato, ele foi perdendo parte da legitimidade da liderança da direita. Então, o que eu penso? Para 2026, mas, 2026, cara, 2026 sim, a gente já tem que pensar, rápido, a gente tem que pensar em quem pode bater de frente com o futuro reeleição do presidente Lula. E quem vai ser essa pessoa? Eu acredito que o Romeu Zema tem grandes chances, governador de segundo mandato agora. Eu acredito que se o Tarcísio fizer um bom mandato, governador da maior potência do país, entendeu? Sim. A locomotiva do Brasil. Pode ser as duas forças juntas, inclusive, né? Estado de Minas com o Estado de São Paulo, para poder resgatar essa direita que é esperançosa e que nunca teve tantas oportunidades de mostrar o seu trabalho. Eu acho que pode ser. Mas eu não vejo o Bolsonaro como uma liderança. E assim, até fugir um pouco da pauta, porque a Michelle Bolsonaro, eu não consigo ver ela entrando nisso. Isso daqui está sendo uma tentativa do PL para poder falar, a gente precisa, mas não. Ou para falar assim, não tem mais vaga para ninguém. Já escolhemos. Porque se você analisar o seguinte, beleza, as coisas vão recomeçar depois do carnaval. Eu não consigo ver, analisando friamente, eu nem tô falando como crítico ou entusiasta, não. Eu não consigo ver o Bolsonaro voltando pro Brasil e ele fazendo um vídeo na internet e as pessoas, é isso que nós queremos ouvir. Não, então, eu não consigo ver ele voltando a viver em paz. Eu morro de dó, sério, eu tenho dó. A pessoa não vive em paz. Não vai mesmo. Não vive em paz. Tipo, vai para os Estados Unidos e uma amiga minha tava no mesmo condomínio que ele ficou, ela tirou foto com ele, tudo. Ela falou que tinha mais gente fila pra ver o Bolsonaro do que o Mickey, né? Porque assim, ele... Mas eu digo assim, eu acho... ele precisaria de um tempo de paz, que não vai ter. Mas o Lula também não vai, já fica o aviso, né? Porque eu tô achando super legal as pessoas terem que justificar as coisas, né? Não, falaram isso do Lula, mas olha bem, isso aqui. Eu falo, que bom, vamos lá. A gente não ficava justificando da falta de ar, o Bolsonaro imitou a pessoa morrendo de falta de ar, a gente tinha que mostrar, né? Adoro, assisto de camarote. Mas assim, Ana, se eu tivesse lá nos bastidores e falasse assim, Bolsonaro, vamos lá, você não vai ter paz, tal, tudo bem. Mas a gente tem que, primeira coisa, tirar todas as chances de você ser preso. Mas você vai ter que voltar pro Brasil. Eu, no lugar dele, voltaria a fazer lives semanais para falar. Como ele fazia, Como ele fazia. Isso eu acho importante. Porque eu acho que a rotina, por isso que eu tô te falando, se eles conseguirem, se tiver uma boa empresa, porque hoje em dia é empresa, por trás dele, sabe aquelas coisas de reerguer uma marca. Mas ele teve a máquina inteira na mão e ele não aceitou esse trabalho. Ele teve um país inteiro contra ele também. Nós temos aqui um profissional de comunicação que sabe da importância que o bastidor da comunicação tem na vida daquele que é o porta-voz. Concorda, Alessandra? Sim. E assim, nós sabemos que ele não aceitou esse trabalho durante 4 anos de mandato, com toda a máquina por trás. Se orienta, né? Mas ele não se orientou que, com isso. Sempre presidente, não aprender. Fala tal coisa que não vai ficar... segue essa linha. Ele não seguiu. Será que agora vai seguir? Pode ser que sim. Pode ser que tudo isso que ele vem passando... Porque ele melhorou muito do início do mandato para o final. Das atitudes, das palavras, né? E tal. Então, ele melhorou muito. Então, acho que dá para melhorar.
e começar a entender que você tem que ser diferente. Tem que ter uma pessoa, porque, gente, puxa saco só atrapalha. Só não pode ser o Carluxo, né? Pelo amor de Deus. Não dá pra ser o Carluxo. Não dá. Eu acho que ele tem que tirar dos filhos, tem que ser uma empresa profissional e alguém que fale a real pra ele. Isso porque dá, isso não dá, você tá bom, você não tá. Vai, nossa, muito legal aquilo que você falou. Não, tem que falar assim, aquilo que você só falou imito. acabou com você. Entendeu? Então tinha que ser alguém que sentasse e falasse assim, vamos lá, eu e você. Você não pode fazer isso, não pode fazer, que eu tô falando pelo seu bem. Você quer retomar? Quer. Tem Alessandro então, Belcloso aí, ó. Aí, ó. Mas eu acho que tem que mudar essa imagem e é possível. Então, ele tinha que voltar. Eu achei até ele mais leve. As últimas 2 vezes que ele saiu lá na porta da casa, ele falou. Até então, ele só tava... Né? Tipo, não vou abrir a boca, se eu abrir, vou ver. Não, se você vê o discurso dele em 2018 de campanha e o discurso dele em 2022 de campanha, não, é outra pessoa. Então eu acho que o discurso de campanha mudou muito. E eu acho, sim, que se ele souber mudar quem está nos bastidores e tirar dos filhos. Os filhos queimam ele. Tira, coloca numa empresa profissional que faça... Vamos mudar a marca Bolsonaro. Para ser sincero, o governo dele começou a ruir através da defesa aos filhos. Dos filhos. Né? Quando o Flávio Bolsonaro ajudou a desarticular a CPI da Lava Toga, porque senão ia ser investigado, ia respingar nele. Se errou, vai pagar, são maiores que se entendam. Sabe assim, eu acho que ele errou naquilo. E eu sempre falei, gente, ele errou, só que eu quero ver um pai e uma mãe que no lugar dele não faria. Ai, mas isso difícil, você tem sua pequena difícil. Lá. Não, Pensou, eu sei. Se ela comete um erro? Eu sei, mas isso é tão difícil, porque envolve um projeto maior, que é um projeto de país, né? Então, mas você tá falando de sentimento de pai e filho. Mas é diferente, difícil, assim. É muito difícil. Na frente das câmeras você não vai passar a mão na cabeça. Então, em casa a gente conversa. Mas deveria ser assim, falar, errou, não vou poder te ajudar nesse ponto. Vamos... Mas assim, tinha que ter deixado a coisa andar. Acho também. Tinha que ter deixado a coisa andar. Quando desarticulou a CPI da Lava Toga, que já tinha o número de assinaturas necessárias, e aí pau, caiu 2 dias antes de abrir a CPI, isso daí eu falei, acabou. Era o primeiro ano dele. Eu acho que ia ser volta por ser um boom, né? Eu acho que se souber levar... 1h57, finalizando mais um Sintonizados. Quero agradecer a participação de vocês e deixar espaço para as considerações. Alessandro Belcloso. Agradeço, né? Mais uma vez estar aqui na casa. O pessoal que nos assistiu aí ouviu a gente falar um pouquinho de besteira, mas o programa é bom demais, pode acompanhar. Mandar um grande abraço pro pessoal lá da For Service, da New Horizon e da Grigo também, que estão nos acompanhando. Prazerzaço rever o Bruno, meu amigo aí das últimas eleições. É isso aí. Fazia tempo que nós nos encontrávamos. E a Ana Lu, bem-vinda novamente. Chega de férias, né? Chega mais ou menos, né? Tem mais 15 dias aí no decorrer. Obrigada, viu, Ale? Ana, mais uma vez, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz quando eu vi que a gente ia bater um papo hoje aqui, viu, Alessandro? Fazia tempo que a gente não conversava. Queria agradecer as pessoas que acompanharam pela rádio 79.9 FM, as pessoas que acompanharam através do YouTube. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu posicionamento político, tanto municipal, estadual, federal, ali a nossa rotina política dentro da cidade, Bruno Santos Osasco em todas as redes. Entra lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, Facebook, é tudo o mesmo link, @Bruno Santos Osasco. A gente vai estar acompanhando os desfechos tanto aqui da nossa cidade, a LESP, trazendo um pouco mais de política federal também, embora eu gosto muito de falar de política municipal, porque é aquela que a gente consegue apalpar, ampliar, né? Aquela que a gente consegue segurar de verdade. Então, eu conto com vocês e vamos fiscalizar tudo. Isso aí. Obrigada, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada, Alessandro. Obrigada a você. Você acabou de ouvir o programa Sintonizados. Atenção!
A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres.